Qual a diferença entre lucro econômico e lucro contábil? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, antes de diferenciarmos o que é o lucro econômico do lucro contábil, é fundamental definirmos o que é o próprio lucro. Então, lucro é o rendimento referente ao capital investido pela empresa na sua atividade produtiva. Então é comum que numa economia capitalista as empresas elas busquem sempre o lucro. E esse lucro sempre será o resultado de um percentual de retorno do seu capital que foi investido naquela atividade produtiva ou, enfim, naquela atividade específica, caso a empresa tenha uma natureza, enfim, econômica diferenciada. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que toda empresa, quando investe lá 500 mil, 1 milhão na sua atividade, ela busca obter lucro porque ela quer ter justamente o retorno desse capital, 500 mil ou 1 milhão, investido. E o lucro ele é obtido basicamente pela diferença entre as receitas obtidas pela atividade produtiva, portanto, aquilo que é tudo oriundo da venda dos bens e dos serviços da empresa, menos tudo que a empresa ela gasta para realizar ou para executar a produção ou serviço da qual tem como objetivo. Então você vai pegar tudo aquilo que a empresa recebe, arrecada, fatura, que são as chamadas receitas, menos as despesas, tudo que gasta em um determinado período. E aí, claro, as empresas utilizam vários tipos de períodos temporais com o objetivo de ter, digamos assim, métricas variadas para ver se a atividade, se o seu lucro está sendo obtido ou não. Então, as empresas, elas apuram mensalmente, elas podem também divulgar resultados trimestrais, divulgar resultados semestrais, ou o mais tradicional, principalmente no campo da contabilidade, que são os relatórios anuais. E a equação básica, portanto, padrão, para se chegar ao lucro de uma empresa, nada mais é, portanto, do que receitas menos despesa é igual a lucro. Claro que se as receitas forem menores que a despesa, o lucro aí seria negativo. E, portanto, se for negativo, não é lucro, seria a expressão correta, prejuízo. Mas a ideia aqui dessa dica de economia não é abordar prejuízo, mas sim lucro. Então, as receitas sempre maiores que as despesas vão resultar em lucro. Mas a gente precisa entender que existem, então, diferentes maneiras de apurar o lucro. Então, essa equaçãozinha que a gente viu aqui é uma equação simples, uma equação básica, uma equação que não tem os detalhamentos que hoje as empresas adicionam aos seus registros de despesa, aos seus registros de receita e logo aos tipos diferentes de lucro que podem obter a partir dessas equações mais detalhadas. Porém, portanto, existem diferentes maneiras de apurar o lucro a partir de detalhes que são, portanto, adicionados a essa equação básica do lucro, ok? Vamos agora ver, então, o que é o tal do lucro econômico. Pois bem, então o que é o tal do lucro econômico? Primeiro, é importante destacar que o lucro econômico, então, é um lucro que é predominantemente calculado por economistas. Então, os economistas também se debruçam sobre esse tipo de análise, que é a análise da chamada economia de empresas. Então, o lucro econômico é uma ferramenta que os economistas especializados na economia das empresas utilizam para, portanto, apurar os resultados e avaliar se a atividade econômica vale ou não a pena. Portanto, não é apenas uma ferramenta utilizada, o cálculo do lucro, por contadores ou administradores de empresas.
os economistas também fazem uso dessas ferramentas. E o que é basicamente o lucro econômico? É quando a empresa ela registra as receitas totais, né, tudo que ela vende, tudo que ela fatura, menos todos os custos de oportunidade da produção de bens e serviços. E isso vai incluir, portanto, os custos que são chamados de custos explícitos e os chamados custos implícitos. Os custos explícitos são basicamente aqueles que de fato ocorrem. Então, são custos práticos, é a energia, é a matéria-prima, é o trabalhador, que são registrados e comprovados e que são vistos visualmente que aqueles custos de fato existem. Agora, o registro dos custos implícitos é onde está a grande diferença do cálculo do lucro econômico para o cálculo do lucro contábil. Então, os economistas, eles utilizam os custos implícitos para diferenciar o seu cálculo do cálculo contábil. E o que são esses custos implícitos? Eles são, portanto, os custos de oportunidade. Isso pode incluir, por exemplo, custos que de fato você não desembolsa, como é o caso da depreciação, é um caso clássico. A contabilidade também vai registrar, mas de uma outra maneira, e o custo, o lucro econômico, ele vai considerar desde o início a depreciação como um custo daquela atividade, ou seja, toda a atividade econômica tem que ter um pedaço de custo para depois, digamos, repor seus equipamentos, por exemplo. Mas isso não significa, de fato, um desembolso naquele momento. Ou pode, portanto, registrar nos custos implícitos aqueles custos de oportunidade que, de fato, eles não acontecem no momento. Aqui eu coloquei a expressão retornos comparados para dizer o seguinte, por exemplo, hoje é muito comum as empresas elas realizarem uma análise de custo de oportunidade, por exemplo, com o capital parado numa aplicação. Então, por exemplo, quando uma empresa com um economista calculando o lucro econômico decide fazer um determinado investimento, o economista vai colocar nos custos daquela empresa, digamos, o custo de oportunidade da empresa, ao invés de ter aquele dinheiro na atividade produtiva ou na atividade financeira, ou num negócio financeiro, ou num famoso, entre aspas, numa famosa aplicação financeira. Por quê? Porque se a aplicação financeira pagar mais do que todas as receitas, menos todos os custos de oportunidade, vale a pena ficar com o dinheiro parado na aplicação financeira. Então, os economistas, querendo ou não, possuem um cálculo de lucro muito mais sofisticado do que o cálculo de lucro dos contadores. E por isso, geralmente, o lucro econômico ele costuma sempre ser menor do que o lucro contábil. Por quê? Porque o economista não considera apenas os custos que de fato aconteceram daquela atividade. Ele também vai comparar ou vai aplicar outros custos, ou seja, o custo de oportunidade daquela atividade ou daqueles recursos aplicados naquela atividade econômica estar em outras atividades. Portanto, o lucro econômico leva em conta não só o que você faz internamente, mas o que acontece também fora ou o que diríamos, o que acontece no ambiente do mercado. Então, por isso que os economistas são até mais chatos em dizer, olha, tal negócio não tem tanto retorno quanto você imagina. Por quê? Porque eles vão calcular o custo de oportunidade, digamos assim, interno, que são os explícitos, mas vai calcular também os custos externos ou os custos implícitos, custos de oportunidade daquele dinheiro estar em outro lugar aplicando ou tendo outra rentabilidade. Portanto, o lucro econômico sempre será menor do que o custo contábil. O lucro econômico positivo vai manter a empresa no mercado. O lucro econômico negativo, para os economistas, tira a empresa do mercado, pois outras oportunidades elas são mais rentáveis economicamente.
Então vamos supor que uma empresa, depois de apurada todas as receitas totais e todos os custos de oportunidade, tenha, digamos, um percentual de lucro econômico de 5% ao ano. O que o economista vai dizer? Olha, 5% ao ano é melhor você ganhar 9% com todo esse seu capital aplicado, digamos, num título de renda fixa, ganhando 9, 10, 11, 12% de rendimento. É essa análise que o economista faz. Portanto, o lucro econômico negativo, ele representa não só que aquela atividade implicitamente não dá resultado, mas também significa que aquela empresa está dando, digamos assim, ela não está dando retorno se comparada a outras oportunidades fora daquela atividade econômica. Essa é a principal diferença, claro, por isso que o lucro econômico é uma forma de conta, é uma forma de cálculo muito mais sofisticada do que o lucro contábil, ok? Vamos agora ver a diferença para o lucro contábil. Já o lucro contábil, ele é um cálculo destinado muitas vezes aos contadores, né, que fazem os demonstrativos de resultado, que fazem as análises e as apurações dos resultados das empresas, e logo eles são os que mais usam o método lucro contábil, que inclusive é um método exigido pelo próprio mercado também, ou seja, o lucro contábil é exigido, por exemplo, uma empresa com ações na Bolsa de Valores é obrigada a fazer a apuração do seu lucro contábil. E o lucro contábil, ele querendo ou não, ele comparado ao lucro econômico, ele é uma apuração mais simples. Por quê? Porque a empresa vai registrar todas as receitas totais, menos os seus custos explícitos da produção de bens e serviços. Ou seja, vai registrar apenas aqueles custos que acontecem na prática e que ocorrem em desembolso dentro daquela atividade. Ou seja, não vai considerar o que acontece no mercado, no mundo externo. Então, o contador, ele olha para dentro. Ele está olhando, digamos assim, da porta para dentro do que acontece em termos de receitas e custos na empresa. Não está preocupado com os movimentos do mercado ou com as comparações entre custos de oportunidade que existem no mercado. Então, o contador, ele olha para dentro da atividade daquela empresa e, portanto, faz os seus registros de receitas e de custos ou de despesas que são explícitos, que estão, portanto, registrados, comprovados e que de fato ocorreram. Geralmente, então, o lucro contábil, ele costuma ser maior do que o lucro econômico. E, claro, vale a pena frisar de que, portanto, os contadores, eles não consideram os custos de oportunidade do mercado. Eles não consideram os custos implícitos. Eles só vão considerar aquilo que pode ser provado. Claro, os contadores, eles estão muito mais preocupados com os livros de registro, né? Hoje com os sistemas de registro, né? Para utilizar uma expressão mais contemporânea, do ponto de vista de que aquela análise do lucro contábil vai levar em consideração de fato o que aconteceu. Ah, mas o mercado, não existe essa reflexão por parte dos contadores. Inclusive, os contadores, quando vão comparar, por exemplo, demonstrativos de resultados de uma empresa com outra, vão comparar sob a mesma ótica, com os mesmos critérios de cálculo, eles vão, portanto, fazer esta comparação apenas depois de a comparação do lucro contábil, levando em consideração apenas os custos explícitos, ok? Então, o cálculo contábil vai levar apenas em conta os resultados práticos do negócio. Claro, e aí eu estou fazendo sim um juízo de valor, no seguinte sentido de que o cálculo do lucro contábil é muito mais simples do que o cálculo do lucro econômico. Por quê?
Porque o cálculo do lucro contábil é mais objetivo do que o cálculo do lucro econômico, que leva em conta elementos objetivos, mas leva também em conta elementos subjetivos do mercado. Ok? É isso, muito obrigado. Se desejar, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e conhecidos. Muito obrigado e até a próxima.